GoCast no ar. Hoje com Arthur Borelli, sócio-diretor da Think Sports, uma agência que tem um olhar especial e necessário para o mercado escolar. Eles acreditam que o esporte é a principal ferramenta de educação. E como não? Eu sou a jornalista Eduarda Estreve, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Deixa eu dar as boas-vindas, então, para o Arthur. Tudo bem com você, Arthur? Como vai? Tudo bem, Eduardo? Prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, hein? Olha só, ele sonhava ser Gustavo Borges e começou dando suas braçadas na natação aos 11 anos de idade. E o esporte fez toda a diferença, tanto na vida pessoal como também profissional do Arthur. Hoje, então, vocês levam o esporte para crianças e adolescentes, é isso mesmo, Arthur? Seja muito bem-vindo ao nosso GoCast. Muito obrigado. Sim, exatamente. Eu vim da natação, né? Meu sonho era ter sido nadador de alto rendimento e na minha época o Gustavo Borges era o grande nome ali, era quem transitava nesse êxtase do nível olímpico e quis Deus que no momento em que eu estava numa transição de carreira da área publicitária para esse sonho de conectar a profissão com o esporte, eu pude conhecê-lo pessoalmente e trabalhar com ele. Então eu pude sentar ao lado do meu ídolo para aprender ele como grande case nacional e até me arrisco a dizer um grande case mundial nessa estruturação de escolas de esporte no âmbito dele, né? Claro, natação. E aprendi muito ali, enfim, eu falo que isso é sempre um momento mágico da minha vida, que foi essa conexão, assim. A gente não tem ideia, Arthur, de quantas crianças e adolescentes não têm contato com o esporte. Eu já vi uma entrevista tua onde você levantava esse número. Daí a relevância realmente de levar o esporte. A Daiane dos Santos, por exemplo, foi descoberta numa pracinha de ginástica, né? Então, assim, esse olhar faz toda a diferença. Hoje vocês levam o basquete com uma super grife, tem também a La Liga. A gente quer falar muito sobre esses projetos aqui no nosso GoCast. Sim, exato. Hoje eu sempre trago esses números porque eles são chocantes, né? Infelizmente, eles são extremamente negativos. A grande maioria, né, se não todos, desses grandes nomes olímpicos e de sucesso, essas referências que nós temos hoje no esporte nacional, infelizmente eles são sobreviventes, né? Eu falo isso, é a exceção da exceção, infelizmente. Porque isso, para uma potência como o Brasil, em número de população, e numa população que é jovem, né, quase 25% da população brasileira está abaixo de 20 anos de idade. Então, a gente está falando de 45 milhões, para ser mais exato, de crianças e jovens de 0 a 19 anos. E todos os grandes cases mundiais, todos os grandes países em sucesso esportivo têm o esporte dentro da escola. E isso, antes de chegar no clube, no alto rendimento, isso não é uma realidade no Brasil. Os números falam por si, né? 58% das escolas do Brasil não tem sequer área de lazer, ou seja, a criança não tem um pátio para correr. Eu não estou falando de jogar basquete, futebol, qualquer outra modalidade, é se divertir, é dar um sorriso. E esses 58%, salvo engano, chegam aí a algo em torno a 26 milhões de crianças brasileiras que crescem do 0 aos 19 anos sem ter, em tese, nenhum contato com uma atividade física pior, orientada. Então, quando a gente fala do sucesso esportivo, infelizmente, eles podem ser pautados, sim, como uma exceção. E o contrário, o competitivo ele é o final da pirâmide, né? Eles são ali os 2, 3 últimos steps de uma pirâmide, da ponta da pirâmide. Mas a base que a gente fala é que aqui no Brasil a base esportiva ela é concebida única e exclusivamente, né, com a base competitiva, categoria de base, federação, tal. Na verdade, essa base é a diversão, é o momento da criança brincar e ter o prazer de se conectar a uma modalidade esportiva ou a todas as modalidades esportivas, como os Estados Unidos é um grande case mundial em tudo, né? E no esporte a criança transita em todos. A gente vê exemplos em clubes de grande porte aqui no Brasil já trabalhando com escolas de esporte, que eles chamam, né? E aí a criança tem esse contato com todos. Mas isso é uma pequena bolha dentro da realidade nacional.
e que a gente, do nosso jeito aqui, a gente entendendo esse nosso propósito com essas grandes marcas que também respiram isso incansavelmente, é o que a gente vem tentando construir aí já, chegando no 3º ano agora de aniversário da agência, de forma aí exclusiva atuando nesse mercado. Olá, Borelli, tudo bem? Opa, tudo bem, como vai? Tudo tranquilo. Falo contigo aqui de Brasília. Obrigado também por atender ao nosso convite. Legal tê-lo aqui conosco. Eu quero começar exatamente por isso que a Duda colocou no início do programa e que você colocou também agora, né? O propósito, né? Você escancarou uma realidade que é do conhecimento, né? de muita gente, né? A realidade brasileira, a maneira como o Brasil trata a educação, a questão do esporte, a estrutura das nossas escolas, enfim. Mas o propósito da Think Sports é ser uma ferramenta de transformação da vida de pessoas, em especial de crianças. Sim. E esse é um propósito, essa é a visão da tua empresa. E como é que vocês cumprem essa missão exatamente? Como é que vocês atuam para que sejam efetivamente uma ferramenta que possa transformar a vida dessas crianças e construir uma realidade diferente dessa realidade que nós colocamos aqui na introdução do nosso programa? Ótimo, legal. Bom, vamos lá. No começo, né, quando eu tomei essa iniciativa de entrar no mercado esportivo há 9 anos, mais ou menos, 8 para 9 anos, quando eu tive a oportunidade aí logo depois dessa virada de chave em conhecer o Gustavo Borges e transitar com ele ali, aprender de fato com essa imensidão e esse sucesso que ele tem, isso ficou muito claro, assim, porque o esporte lá atrás, para mim, o esporte mudou a minha vida, né, como pessoa lá atrás, para mim, em questões pessoais, mas aí tudo começa com o lado ideológico, né, então, nossa, o esporte, aquele negócio todo, e o nome até da minha empresa, de se chamar Think Sports, é justamente eu falo que eu tiro o coração, ponho ele de lado e eu penso no esporte, eu não acho, a minha ação não é só no lado emocional, porque é muito fácil você virar essa chave e entrar no âmbito emocional e se perder. Bom, partindo dessa ideia, né, quando a gente vem transitando dentro do nosso propósito, a gente vem remando contra a maré, né? Desses números que eu trouxe do cenário escolar, eles vêm, infelizmente, aumentando negativamente ano após ano. E partindo dessa base nossa, o esporte ele precisa voltar para a escola. E a partir disso, eu preciso fazer com que o esporte seja percebido como mais uma ferramenta de educação. E a única forma da escola, em algum momento, entender o valor disso. Então, por isso que a gente se apoia muito nos processos pedagógicos que essas metodologias todas têm, que são fantásticas, são apaixonantes. Eu falo que o meu maior sonho é que os pais, né, como eu sou um pai recente agora e já fico sonhando com isso com a minha filha, quanto as ações que o processo pedagógico tem de todas as metodologias esportivas influenciam no desenvolvimento da criança, desenvolvimento físico, emocional, tudo. E isso complementa demais o cenário escolar, né? Então, poxa, hoje o nosso trabalho ele é muito mais voltado nessa conscientização da escola e entender que o esporte, eu não estou levando lá um projeto esportivo competitivo. Quantas vezes eu apanho quando eu falo que assim, não, olha, vai ter campeonato, mas não é agora. Calma, vai acontecer, mas não é esse o propósito. E já tive até negativas de grandes escolas em alguns momentos, em algumas situações, justamente porque, não, mas o propósito aqui, nós temos um time campeão, cara, tá legal, não é isso que a gente busca aqui, a gente busca o processo de desenvolvimento humano. O sucesso vem como consequência, não é a premissa. Então, dentro desse desenho, a gente trabalha muito na conscientização da importância disso para a escola, então tem uma barreira a ser quebrada, e numa segunda vertical, que é tão importante quanto, é começar a criar conteúdos de reflexão, de entendimento dos pais na importância disso para os filhos, de ter processos pedagógicos. Para finalizar aqui, quanto mais a gente transita no mercado, mais a gente encontra histórias fantásticas, que provavelmente resultam nesses grandes nomes que a gente vê hoje levantando a bandeira brasileira e levantando medalhas pelo mundo. Porém, nós temos uma questão cultural no Brasil que é
idolatrar as marcas e consumir as marcas em cima disso. Então, o processo pedagógico que provavelmente alguns desses profissionais de educação física, por exemplo, executam de forma magistral, pecam na parte de como é que eu posso dizer, expor melhor esse trabalho, expor de uma forma mais visual e explicativa para quem consome, que não é a criança, é o pai, a mãe, né? É o responsável. Então, porque a criança joga a bola ali, né, de uma forma bem simplista, que põe a bola que ela vai se divertir, ela vai ser feliz ali dentro. Agora, quem precisa entender que esse processo, eu até brinco, a criança não vai aprender a jogar futebol da noite para o dia, assim como ela não aprende a falar inglês da noite para o dia. Isso é um processo de longo prazo. Jogar futebol, entender os valores do futebol ou da modalidade, levam anos, a vida inteira, que a gente aprende a cada jogo, a cada momento. Então, são esses dois cenários que a gente busca hoje, por isso nós somos uma agência e por isso o nosso nome é Think Sports, justamente para entender essa dor e conseguir trabalhar em cima dela para transformar aí a vida dessas crianças. Borelli, Norton Cap, eu falo de Porto Alegre, muito obrigado por estar conosco aqui no GoCast. No final aí da tua resposta, tu começou a colocar algumas coisas ligadas ao futebol. E é justamente nessa linha do futebol que eu queria conversar contigo e te questionar. Em episódios anteriores aqui do nosso programa, nós tivemos a presença do Gustavo Grossi, que foi contratado pelo Internacional, um argentino, para mudar uma concepção da categoria de base do clube. Mas nos chamou a atenção que ele, em determinado momento da conversa, falou exatamente algo que tu trouxeste aqui, que a preocupação era não só formar atletas que poderiam render dinheiro e até títulos para o clube, mas formar cidadãos, pessoas que realmente pudessem ter um aprendizado e de alguma forma, contribuir para a sociedade, quando sabemos que o número de jogadores que viram profissionais é 1% das categorias de base do país inteiro. Nós também tivemos aqui o exemplo da Vanessa Rich, jornalista, que colocou que o filho dela estava numa escolinha de um time estrangeiro no Brasil. E ela é vascaína, e eu perguntei para ela, mas Vanessa, por que num time estrangeiro? E ela falou, porque a escolinha de um time estrangeiro no Brasil não tem a questão da competitividade. As crianças lá têm outros valores. Eu queria te colocar exatamente isso. Como é esse processo da tua empresa, da tua marca com a La Liga, que chega no Brasil, né, não só com interesse comercial, mas também vem com uma contribuição pedagógica? Como é isso? Como é esse universo aí que tu transita no futebol, tendo uma parceria com a La Liga, que, como tu mesmo fizesse uma referência, né, não é uma marca de um clube, é de uma instituição espanhola que vem ao Brasil fomentar jogadores e cidadãos. Como é isso? Não, excelente. Tem um ponto até que eu gosto de citar, porque assim, o que acontece dentro desse cenário esportivo, né? E aí o futebol transcende, né, pela grande massa e pelo volume de negócios que existe em relação a isso. Que é claro que revelar um jogador na categoria de base e uma boa venda para o exterior resolve financeiramente uma boa lacuna que eu imagino que exista aí na grande maioria dos clubes, se não todos. Só que tem um fator, né? Hoje, nós estamos num mundo globalizado. Hoje não é estranho você sentar com uma criança e perguntar para que time ela torce, ela falar que ela torce para o Real Madrid, ou para o Barcelona, ou para o Chelsea, ou para qualquer outro, e não para o Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio e tal. Não é estranho. Na pior das hipóteses, ela tem dois, aqui e lá. Então, quando falo da nossa infância e como a gente viveu isso, eu torço para o time que meu pai torcia. E era assim, porque já saiu da maternidade com a roupinha. E era assim. Hoje não é mais assim. Né? Até porque os outros esportes vêm ganhando força também, né? Então, assim, eu acho que passou do momento dos clubes entenderem, na minha visão, assim, passou do ponto deles entenderem que essa construção, como bem colocado, ela não é só enxergando o novo talento, o novo Ronaldo Fenômeno, o novo Neymar, o novo tantos outros como o Brasil tem.
mas sim os novos fãs que vão consumir tudo que a marca faz. Porque é isso que essas ligas, na verdade, têm e que fazem o negócio ser tão gostoso e prazeroso. Me arrisco a dizer que a La Liga, e a gente está fazendo uma imersão muito grande com eles, né, agora para essa iniciação da operação agora no segundo semestre, mas a La Liga, claro que ela é uma liga de futebol, mas ela se posiciona muito forte como uma empresa de mídia, de conteúdo, de histórias, de produtos, de experiência, que vai além do jogo de futebol. O jogo é uma consequência, não é a premissa. O jogo é o final da história. Mas para chegar lá, umas centenas de ações acontecem o tempo todo para lá no final do dia o jogo acontecer e falar, meu Deus, que jogo. E então essa é uma mudança de visão que as grandes ligas já fazem, e alguns times também já fazem, né? Alguns times internacionais já fazem com bastante maestria, com bastante excelência. E isso e o que a gente sempre fala, isso parte da iniciação esportiva. Parte daquela criança não ter a frustração, porque talvez ela não é tão habilidosa e ela então não serve para o futebol. Porque aqui tem até eu vi recentemente, e assim, eu fico muito triste de ver reações nesse formato, do tipo, vi um dia desses, assim, uma crítica a um árbitro numa determinada situação de um jogo, e a pessoa que está ali falando comenta, não, mas normalmente o jogador, quando ele não é bom no ataque, ele sobra a zaga, quando sobra a zaga ele é goleiro, quando é goleiro ele vira árbitro, ou seja, ele não sabe nada de futebol. Isso é péssimo, isso é um péssimo exemplo, isso não pode acontecer, porque é justamente isso. Então o esporte ele é excludente, ele vai retirar, ele vai filtrar tanto assim lá atrás, sério? Para que time será que esse cara vai torcer? E se ele jogou numa categoria de base dessa, de algum time, ou numa iniciação de um time desse, será que a percepção dele é positiva sobre isso? Provavelmente não. E aí é onde você começa a ter o impacto negativo do seu negócio, do seu clube. E que lá atrás, quando não tinha celular, não tinha internet, morria ali no pedacinho dele. Hoje não. Então, eu acho que essa é a grande mudança, né? E as ligas vêm entendendo isso de uma forma também muito rápida, que é a percepção de que o ponto-chave que eles enxergam é fazer o seguinte: bom, nós precisamos criar consumo para a nossa liga. O consumo pode ser experiência, pode ser questão monetária, o que for, mas eu trago essa visão para que a liga seja tão grande quanto esses grandes times, para agregar valor, e não para brigar com os times. E isso faz com que todo o projeto deles seja maior, com que pequenos times que fazem parte da liga sejam valorizados tanto quanto. E isso gera uma equivalência fantástica, uma exposição fantástica, de novo, para o mundo globalizado. Então, essa mudança, essa visão, né, essa mudança de visão em relação àquele cenário do clube é muito grande. E como a Vanessa comentou, e, enfim, eu acompanho, sou fã dela, até tive a oportunidade de fazer um evento aqui com ela em um momento aí da pandemia, e eu acompanho todo o trabalho dela no Vasco, fantástico e tal, e é um exemplo, porque é isso, quando você vai, naturalmente, o cenário das escolas ali, elas ainda estão voltadas a esse cenário competitivo. Quando vai ter a peneira para ir para São Januário? Pô, que peneira, cara. Entendeu? Tem tanta experiência legal. Aí você vai perguntar para uma criança dessa que joga no Vasco, o que é São Januário? Duvido que metade saiba, porque não tem gestão de negócio, sobretudo. Então, ela está lá no Vasco, porque minha mãe mandou, sei lá, entendeu? É isso que não funciona. Enfim, acho que era esse ponto aí. E como funciona nessa questão desse apoio social, essas escolinhas, né, vamos dizer, que a tua empresa, junto com a La Liga, disponibilizam e trabalham, e que tem todo esse conceito. Como funciona isso como um retorno também nesse conceito, né? Porque é evidente que também, surgindo um craque que poderia surgir numa escola dessa, seria também importante. Mas como ela qual seria a diferença mesmo nesse conceito? Onde tem a troca nisso que tu nos contou? Na verdade, a questão
desse próximo passo, vamos dizer assim, de novo, a gente entende isso como uma consequência, e essa é uma bandeira que a gente levanta até por lidar com ligas internacionais, né, num cenário de que, quando se houver de fato um destaque, que até aconteceu já num outro projeto nosso, num projeto de basquete, uma situação de, tem um menino que se destacou, a gente fez um evento no Nordeste e realmente foi um negócio fora da curva. Eu não sou profissional de educação física, então o meu olhar é sempre de fora da quadra ou fora do campo, mas obviamente que a gente tem um olhar ali, mas estou fora do jogo, tá? E sempre é pilotada a área prática pelos profissionais das ligas, sempre, tá? Isso é premissa. Então, nessa história, teve um menino que se destacou, enfim, o diretor da liga da NBA enxergou esse potencial e direcionou para 2, 3 clubes que sabiam que estavam para fazer testes, e deu certo, e o menino, pelo que eu sei, está voando, porque eles fazem, obviamente, um acompanhamento, mas de uma forma extremamente ética, direciona para os clubes nacionais ou para as federações nacionais, porque é o próximo passo da questão de respeito com o negócio. Bom, nós estamos aqui no ambiente nacional, então o próximo passo disso é que eles entendam a importância de um clube e depois, quem sabe, entenda a importância da seleção, né, chegando numa seleção, e assim vai. Então é natural que venha assim, não, mas eu já tive agora em conversas aí com a La Liga, assim, então eu já vou ter acesso ao Barcelona para jogar no Barcelona? Não tem nada a ver com o Barcelona. Não, quem sabe, é importante que você jogue no seu time, na sua cidade, no seu clube, no teu país, e depois, quem sabe, você tem uma carreira de sucesso lá fora, se for legal para você. Mas isso acontece assim que a gente contorna, tá? Borelli, eu queria saber de você, como funciona na prática isso? Vocês desenvolvem uma metodologia própria e levam para as escolas para oportunizar essas crianças e adolescentes o contato com o esporte? Como é que funciona? Vocês tiveram um case legal com a NBA, agora estão próximos de colocar em prática esse novo projeto com a La Liga. Explica como funciona na prática isso para a gente. Certo. Vamos lá. Bom, cada negócio que nós atuamos, né, são sempre divididos em 2 grandes pilares. Primeiro, a parte pedagógica, que é o que norteia o processo evolutivo, né, do desenvolvimento de uma criança. Então, isso sempre vem pela própria marca. Então, a La Liga tem a metodologia dela, tem todo o processo de desenvolvimento de quem nunca pegou na bola até o nível mais avançado, primeira idade até o final, né, do seu desenvolvimento juvenil. E a segunda vertical é a marca com todas as experiências. Então, a gente sempre desdobra essas ações em 2 grandes pilares. Especificamente sobre a parte pedagógica, como eu disse, eles têm a metodologia e o processo todo de gestão deles, da parte técnica. Então, especialmente para a La Liga, a gente vai ter agora, né, tá para, assim que as coisas aí já melhorarem, enfim, chega o diretor técnico espanhol com a certificação máxima UEFA, toda a concepção ali de projeto de desenvolvimento da modalidade na Espanha, né? Aqui para o Brasil, ele vai ser esse profissional aqui que vai acompanhar todo o desdobramento da capacitação técnica e acompanhamento técnico dos profissionais das unidades licenciadas. A gente vai ter algumas unidades próprias também, onde o corpo técnico é todo nosso, né, caso a escola queira que assim seja, a gente faz. E, de novo, sobre a supervisão dele. Então, o acompanhamento técnico é bem, bem próximo, para garantir que a criança tenha, de fato, um melhor suporte no desenvolvimento dela, entendendo, né, as deficiências para a evolução, tal, fazendo isso de uma forma super positiva e inclusiva. Ponto-chave, inclusiva. Tanto futebol masculino como feminino, claro. O feminino é uma aposta muito forte nossa, não só pelo momento, que já é um ponto super legal, super positivo, e demorou para isso acontecer, mas especialmente porque a gente já vem carregando essa bandeira aí desde o início da agência. Inclusive o nosso primeiro prêmio nível mundial recebido foi por um evento 100% feminino que nós fizemos aqui. Então a gente defende isso e acredita demais que é um ponto mais do que fundamental. E na segunda vertical, que é a questão de experiência, né, o desdobramento de marca que a gente fala. Então isso vem com um enxoval completíssimo de camps, clínicas, no final dessas histórias sempre, né, dos calendários com amistosos, torneios,
atividades complementares que acontecem além da grade horária, né, pensando assim da instituição, para sempre agregar valor. A La Liga tem um ponto fantástico que a gente está recebendo esse material agora, que eu vou dar um spoiler aqui, é um projeto que chama Futura Afición, que é um projeto que a La Liga lá na Espanha desenvolveu para a inclusão do esporte dentro da sala de aula, do futebol dentro da sala de aula. Então, esse é um negócio que, assim, como eu sempre falo aqui, a gente falar de futebol e La Liga é redundante, ou de basquete, NBA é redundante, não precisa. O nosso trabalho é pensar fora da quadra, fora do campo, porque é ali que a gente vai fazer a diferença. Então, é um projeto, a La Liga já vem com esse plus aí, que é onde a gente vai levar o futebol para dentro da sala de aula. Não é a bola, é conteúdo sobre valores, sobre desenvolvimento do futebol e todos os valores desportivos dentro do futebol, lá na salinha de aula com um caderninho. Brincadeira, é mais digital agora, porque a pandemia ajudou nisso, já tem toda a estrutura digital. Mas estamos precisando desses valores, né? Eu acho que isso é legal. Exato. Então, assim, acho que esse é o ponto que soma e onde a marca faz valer, né? Porque senão vai ser mais uma aula de futebol no mercado. Borelli, isso que tu estás colocando, deixa eu aproveitar aqui, porque uma das perguntas que eu queria fazer é exatamente sobre isso. Tu falou dos projetos. A La Liga tem o projeto La Liga Genuíno Santander, que fala que é voltado a jogadores com deficiência intelectual, ou seja, pessoas que têm algum tipo, né, de dificuldade. Tem algo parecido para a inclusão aqui nesse projeto de vocês, ou que possa vir em algum momento? Porque essa é uma das questões, né, uma barreira, às vezes, física, que torna, né, a criança também refratária de participar de coisas ligadas ao esporte. Como vocês pensam a questão da inclusão das crianças com algum tipo de dificuldade? Sim. Bom, vamos lá. Mais uma vez, quando a gente fala de ligas com essa estrutura, é normal que tenha eu vou falar de cross-selling aqui, mas é um cross-selling, cross-media em cima dessa estrutura, né? Eu vou usar um termo marqueteiro como sou. Em relação a todas essas plataformas. Então, naturalmente, tendo a oportunidade de estudar isso aqui para o país e enxergando a viabilidade, e a viabilidade aqui nesse tema não é só financeira, mas claro, de efetividade da ação, não há dúvidas que vai ser feito, tá? Não há dúvidas mesmo. Isso a gente já faz com as outras marcas, e tudo parte, aqui fica uma mensagem bem importante. É claro que a gente faz análise de negócio, olha a viabilidade, olha tudo isso, se tem público para tudo isso a gente faz. Só que tem um ponto-chave que a gente trabalha muito aqui, um profissional de educação física. Porque no final do dia são esses caras, são essas profissionais que estão lá na ponta e que, se eles não derem essa mensagem para nós, é humanamente impossível a gente conseguir atuar. Então a gente está nos 4 cantos do país, né? Então eu tenho unidade da NBA em Manaus e, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos ter da La Liga lá também. Então, assim, nós temos em todos os cantos. Não dá para a gente entender a grande diversidade do Brasil, e infelizmente a pandemia vem potencializando mais isso ainda, da situação e da realidade de cada local. O que a gente faz para isso? O corpo de treinadores, seja da unidade licenciada, ou seja, eu não tenho nenhum vínculo empregatício ou nada com ele, além do compartilhamento do conhecimento, ou os nossos professores próprios, fazem parte de uma rede onde eles fomentam esses temas. Então, vou dar um exemplo que a gente já fez para a NBA, certamente vai fazer para a La Liga, porque isso para mim foi um ponto-chave. Nós trouxemos um excelente advogado, um dos mais renomados de direito digital, para dar uma palestra no treinamento de professores. Quando a gente soltou isso, assim, tomei pancada de todo lugar. Para quê? Advogado para falar o quê? Vocês vão intimidar? Não. É para trazer a importância da conscientização e a seriedade dos professores se comportarem adequadamente em rede social e trazendo cases já de processos e situações extremamente sérias em relação a isso. Por quê? Esse cara vai botar a camisa da La Liga e vai para o campo e vai usar o celular dele. Então, tudo isso é muito sério.
Então, eu dei essa volta para falar o seguinte, esses professores vão ditar muito esse ritmo, é claro que a gente fomenta, mas eles são peças fundamentais. E numa contrapartida em relação a isso, claro que eles são ali a cereja do bolo mesmo, e a gente cuida com o maior carinho, com ações e mais ações, para que eles se sintam efetivamente parte dessa história, mesmo em qualquer canto do Brasil. Primeira questão, aquela que acho que é fundamental da formação de cidadãos, né? Ser uma formação muito mais ampla do que simplesmente a prática do esporte. E eu vi isso muito fortemente, de uma maneira muito bacana, no Celta de Vigo, na Espanha. O Celta, para muitos aqui no Brasil, um clube pequeno, mas na verdade o Celta é um grande clube, né? O Celta certamente seria um clube grande aqui no Brasil pela sua estrutura, pelo seu patrimônio, pelo seu orçamento, enfim. E isso é muito forte no Celta de Vigo, a questão da formação do cidadão, antes até mesmo de formar um atleta. Se ele não for um cidadão, ele não serve para ser um atleta, um jogador do Celta. Mas a outra questão era exatamente nesse aspecto mais social. O trabalho de vocês, da Think Sports, é um trabalho social, é um projeto social. E a gente sabe que um projeto social ele é muito mais do que um evento, e é muito mais do que aquilo que ocorre durante um projeto, né? A gente sabe que um projeto social ele dá certo quando aquelas pessoas que participam, aquelas pessoas com mais necessidade dele participam, elas conseguem, de alguma forma, se encaminharem para alguma coisa melhor na vida deles depois. É isso que tu citou e que o Norton também citou quando falou inclusão, falou a palavra inclusiva, né? Incluir a pessoa aonde? Na sociedade, na vida após aquele projeto, na vida após aquela experiência, até em cima disso, de que 1% consegue ter sucesso na vida esportiva, e o que deste projeto permitiu que ele possa depois ser outra pessoa bem-sucedida numa outra profissão, de uma outra forma. Então, a pergunta seria no sentido de esse trabalho de vocês também auxilia, permite algum tipo de encaminhamento para essa grande maioria que não consegue ter sucesso na vida esportiva, para que ele possa, de alguma forma, depois ter sucesso, ser melhor sucedido na sua vida, porque aí sim nós estaríamos fazendo valer o propósito de vocês, que é transformar a vida de alguém numa coisa melhor. Concordo plenamente. Aqui eu trago dois cenários também. As próprias ligas têm os seus trabalhos, de certa forma, independentes no âmbito social. Então, a Liga, recentemente, creio que há poucas semanas, aí, assinou um contrato com Goiás, com a Federação Goiana, ou com Pernambuco também, sobre compartilhamento de boas práticas, de conteúdos, de palestras e tudo, para fomento de todo esse processo, que naturalmente essa é uma demanda das próprias federações, e aí de fato é isso, porque elas estão aqui para isso, né? E com certeza outras federações, outros estados também virão, não tenho dúvida disso. Assim como, de novo, as outras modalidades que a gente atua também tem. Então esse é um primeiro ponto que, com certeza, pela força deles, isso quebra boas barreiras aí pela frente. Paralelo a isso, e aí eu não gosto de colocar a pandemia como uma bengala, né, e eu até brinco que, um parênteses aqui, se o novo normal é isso que a gente está vivendo, eu não gosto do novo normal, eu prefiro o velho normal, que era muito mais gostoso. Mas um ponto que isso impactou a nossa agência, claro, como todas aí, nesse planejamento que nós tínhamos nessa fase, mas nós temos o nosso plano, sim, de entrada em projetos sociais por cunho próprio e não diretamente ligado a verbas públicas ou ações nesse sentido. A gente já tem um projeto piloto desse funcionando no basquete, e assim que a La Liga começar, certamente a gente também vai executar. Um ponto então isso sempre de uma forma equilibrada, mas isso é com subsídio próprio mesmo, porque a gente tem eu me sinto nessa responsabilidade de retribuir dessa forma para a sociedade, de uma forma mais ampla também, isso não questiono em hipótese alguma.
Um outro ponto que vale é que aí sim uma grata surpresa por ter entrado nesse mercado, porque antes disso eu não sabia, confesso, que boa parte dessas instituições das quais nós somos parceiras hoje, das instituições de ensino, alguns clubes, eles já têm algumas ações de inclusão assim. Então isso acaba também facilitando um pouco mais, porque isso, confesso, não sabia. Então era um ponto que vem trazendo um reflexo bem positivo. Então, acho que são esses dois grandes pontos, mas tem esse terceiro que as próprias instituições fazem e que a gente vem começando a entender melhor como esse mecanismo funciona entre eles para poder apoiar com todas as nossas ferramentas aqui, né? Um ponto-chave em relação a isso é que, para que essa entrega seja verdadeira, né, para um âmbito mais social e inclusivo, a gente tem que entregar ofertas diferentes nesse primeiro momento para fazer com que eles vivam isso e possam aos poucos ir se conectando, né? Não é separar, não é preconceito, não é nada disso, mas é muito de começar a entregar ali para que eles entendam isso e possam se desenvolver. A gente sempre fala aqui, dentro dessas grandes marcas, porque assim, é natural, aqui, aliás, aqui a gente está falando de cada profissional aqui de um canto do país, mas é natural que essas grandes marcas, quando a gente olha essas grandes marcas, fala assim, é o eixo Rio-São Paulo, então tudo vai acontecer Rio-São Paulo. Isso é o que eu ouço no mercado. E muito pelo contrário, o nosso grande desafio aqui é fazer com que essas grandes marcas saiam do eixo Rio-São Paulo, porque aqui a gente tem, de certa forma, é até tranquilo acontecer, eles já sabem o que é, eu não preciso explicar muito, funciona tal. Agora, uma das coisas que mais marcaram minha vida e marcam minha vida é quando, de repente, eu fui em todos os lançamentos das unidades da NBA, certamente vou em todas da La Liga, para anunciar e fazer a apresentação para os pais em relação a esse projeto. Quando eu vejo uma criança olhando uma grande marca dessa e fala assim, tio é sacanagem, né? Mas tio, é NBA de verdade? Ou com certeza eu vou ouvir, é a La Liga lá da Espanha de verdade? Então é ali que a gente vê que a gente está conseguindo mudar um pouquinho a história dessas crianças. Mas aí que eu ia te perguntar, qual foi o retorno que vocês tiveram desde o início do trabalho? Porque a escola de basquete da NBA superou todas as expectativas, né? Virou case de sucesso da Team Sports. Eu imagino que isso vai acontecer com a La Liga facilmente também, que vocês vão ter um super interesse. O que tu tem percebido de retorno, assim, dos pais, das crianças, desse novo jeito de pensar, né? Que tem tudo a ver com a tua agência, assim. Será que a gente está conseguindo chegar onde a gente quer? Esse é o caminho? Estamos conseguindo chegar? Tá, com certeza tá. Eu poderia ficar horas aqui contando alguns exemplos que já aconteceram, que, putz, eu já sou chorão por natureza, né? Mas assim, eu choro cada vez que eu vejo um impacto desse, porque são histórias que os pais hoje se conectam, e eu, com profissionalismo zero nesse caso, eu dou meu celular mesmo, o pai pode mandar mensagem, aí vem 200 mensagens, foto de tudo quanto é coisa, porque o que me move, é o que me faz sair da cama todos os dias cedo para poder seguir firme nessa luta aí de transformação. E assim, são várias histórias de todos os cantos, mudanças de conceito. Então, um exemplo muito rápido que eu sempre gosto de contar, teve um pai que mandou um e-mail no caso da NBA, né, que já estava funcionando, enfim, e imagina o futebol que vai acontecer, mas o pai mandou um e-mail para nós no site aqui nosso da NBA, e na época eu recebia, neurótico, né, eu recebia as cópias de tudo para ler sempre, e eu vi o pai reclamando de uma unidade, falou, vocês botaram a NBA aqui, não mudou nada, e não sei o que lá, e descendo a lenha no programa, né, e era aqui em São Paulo, eu falei, bom, eu vou fazer uma visita surpresa na unidade para descobrir o que está acontecendo. Peguei meu carro, fui lá, sabia que tinha aula à noite, fui lá. Só não sabia que o pai ia estar lá e que o aluno era que ela estava lá. Bom, mas enfim, cheguei lá, o dono da unidade, opa, tudo bem? Não, estava aqui do lado, tal, não sei o que lá, aquela conversa boa. Falei, cara, deixa eu te contar o que aconteceu. Assim, o pai mandou aqui, eu vim ver a unidade. Ele falou, nossa, é aquele pai ali. Aí eu sempre ando com a metodologia da NBA impressa e da La Liga, de novo, vai ser igual, a mochila só vai ficar mais pesada. E
eu falei, então, mas qual que é o teu problema? Ele falou, não, dá uma olhada, meu filho não está jogando muito, ele chega aqui, não sei o que lá, e ele faz aula em mais 2 clubes, e lá é diferente, lá é muito mais intenso e tal. Eu falei, mas o filho dele era novo. Quantos anos tem seu filho? 8 anos. Eu falei, joga em 2 clubes e aqui? Porque ele vai ser sucesso. Eu já estou vendo ele na NBA, só que do jeito que vocês estão fazendo NBA aqui, não vai dar em nada. Eu falei, entendi, mas ele joga 2 vezes por semana em cada clube? Joga 2 vezes aqui, 2 vezes no outro e 2 vezes no outro, sendo que um treino é de 3 horas. Nossa. Aí eu abri a metodologia, e aí por isso que a marca é importante. Eu abri a metodologia e falei, olha, eu não sou profissional de educação física, mas aqui a metodologia da NBA fala que uma criança de 8 anos, salvo alguma rara exceção, ela pode treinar, em média, de uma forma saudável, 50 minutos, não lembro exatamente, mas 50 minutos por dia, 2 vezes por semana. E aqui tem até as recomendações de descanso. Agora, se você quer discutir com a NBA, eu te dou o e-mail lá da NBA em Nova York. Aí você vai, entendeu? E aí mudou. E esse pai hoje virou um fã do negócio, porque talvez ele nem tenha entendido exatamente o contexto, mas ele acreditou na marca e sabe dali. Então, esse tipo de coisa é onde a gente... E ele, de novo, ele é mais um dos que manda foto direto. O Instagram, ele marca 200 mil fotos o tempo todo. Compra todos os produtos que a gente lança, ele compra tudo. Ele quer ter... O seu filho dele é realmente um NBA School, assim, sabe? Então, e é isso que a gente vê que conseguiu mudar. Talvez esse menino com 10 anos de idade já teria, sei lá quantas lesões, talvez não jogasse mais basquete porque ele ia pegar aquele porre do basquete, e talvez não gostasse mais nem de esporte, né? Como a gente sabe de centenas de histórias. E por isso que eu te perguntei, Arthur, desculpa, Norton, porque realmente a gente vê o sonho dos pais sendo transferido para as crianças, né? O que é péssimo. A gente vai num clube de futebol e vê os pais vivendo aquilo intensamente, quando é uma escolinha para as crianças entenderem o esporte, crescerem, evoluírem, com tantos exemplos positivos que o esporte pode nos dar, né? E é terrível. Então, assim, se vocês estão conseguindo mudar um pouquinho esse conceito, acho que já está muito bacana, né? Porque a gente vê realmente essa transferência de sonho que acaba prejudicando o desenvolvimento da criança, né? Colocando uma carga muito grande em cima daquela criança que tem que ser a galinha dos ovos de ouro do papai mais adiante, né? No futebol, o esporte é uma delícia, né? Devia ser muito bacana. Sem dúvida. Mas Borelli, só eu queria tu colocasse aí, talvez, como a questão interessante, muito interessante, sobre essa questão de que, além do eixo Rio e São Paulo, né, tem todo um país, todo um continente quase, que é o Brasil. Em termos de unidades, estados, quantos estados está na previsão de que La Liga chegue? Alguma chance de estar ou já previsto aqui para o Rio Grande do Sul, que é o caso aqui de onde eu falo? Qual é a ideia nesse sentido de penetração fora o eixo Rio e São Paulo? Aliás, tem um ponto importante, né? No geral, as estruturas das escolas da região sul como um todo, né? Não só Rio Grande do Sul, mas Paraná e Santa Catarina também, são fantásticas, né? É impressionante a diferença que a gente vê no tamanho dos locais, da qualidade dos ginásios, dos campos. Aliás, a probabilidade de ter um campo, né, como o caso da La Liga, que é um fator decisivo, é ter um campo, no mínimo um campo society. Então, isso a gente consegue ver com maior quantidade para a região sul. Nós temos um plano, o plano ele é nacional, né? Então, assim, é claro que a gente vislumbra a nossa ambição ela é toda nacional em relação a isso. Claro, tem um planejamento estratégico aqui, especialmente iniciando aqui na região sudeste como um todo e sul, nessa fase de lançamento por um fator bem justificável. Prezando a qualidade técnica, esse diretor técnico ele vai estar com o pé na estrada o tempo todo, então tem uma questão logística que infelizmente influencia agora. Mas eu vou responder também dando um segundo exemplo. Quando nós lançamos a NBA, e vocês podem puxar aí com a mídia, nós tínhamos a meta eu tinha liberação de venda só de 20 unidades no ano 1, só em São Paulo, só estado de São Paulo, porque era para entender se o negócio ia de fato decolar. Quando a gente divulgou, eu recebi uns 200 e tantos pedidos de licenciamento,
seguidos por tudo quanto é canto do Brasil. E aí a gente mudou o plano e começou a já ter unidades estratégicas, quebrando essa barreira aqui de São Paulo, principalmente, mas aí abrindo Espírito Santo, Nordeste todo. E hoje a gente tem, como a gente já tem operação nesses locais, né, então isso facilita muito hoje pensando em La Liga para essas novas frentes. Então, assim, a gente só tem, de fato, uma limitação no volume de vendas inicial em função desse profissional. Ele ainda vai chegar para fazer todo esse acompanhamento e tal. E, na sequência, obviamente, vão ter outros gestores qualificados, que aí, naturalmente, a gente consegue ir crescendo, né, expandindo com mais segurança, para que a gente não perca o controle técnico dessa entrega, que é fundamental. Mas se tiver uma unidade do Rio Grande do Sul, pode indicar, zero problema, a gente vai adorar. Aliás, antes de trabalhar, não sei se puxaram o meu histórico aí, mas antes de entrar no mercado esportivo, eu trabalhei com uma empresa do Sul, da qual eu tenho grande admiração e gratidão. Minha vida era Porto Alegre e Novo Hamburgo, uma boa parte da vida. Olha aí, essa eu não sabia. Viu? Eu quase consegui a dupla cidadania gaúcha brasileira, quase. Demorou. Ela não é fácil, hein? Ela não é fácil. A exigência é forte. A exigência é forte. O Borelli, assim, é espetacular para ti, que é um empresário, ter esse trabalho ligado a duas grandes marcas, que é a La Liga e a NBA. É fantástico isso. Parabéns por isso. Mas deixa eu falar um pouquinho do nosso mercado nacional aqui, né? Não sei se tu tem trabalho com algum clube brasileiro, acho que a Academia de Futebol do Palmeiras, acho que é um case ou um cliente teu, mas a gente vê tudo isso, né, sendo feito aqui no Brasil. A NBA chega aqui no Brasil para fazer isso pela gente, a La Liga chega aqui no Brasil para fazer isso pela gente, e nós poderíamos também estar fazendo isso por nós mesmos, né? Os grandes clubes de futebol do Brasil são grandes marcas, e eles poderiam de alguma forma, está contribuindo com isso. A gente não precisa estar importando esse conhecimento todo, ele é bem-vindo, porque a gente aprende com isso, sem dúvida. Mas eu acho que no Brasil nós poderíamos sim fazer isso. E é tranquilo também de se perceber que para uma liga, para uma NBA ou para a própria La Liga, né, a visão de longo prazo ela é fácil de entender. Ela não compete, ela não joga, ela não veste a camisa de um único clube. E um clube, ele tem, principalmente aqui no Brasil, aquela visão de curtíssimo prazo. Se tu não ganhar o jogo do próximo final de semana, o clube está em crise, a gente já não consegue pensar no que vai fazer na semana seguinte, porque tem que ganhar o próximo jogo e tem que fazer essa história toda que certamente tu conhece, quem está nos ouvindo também, né? Existe algum cliente teu, clube brasileiro, seja o Palmeiras ou qualquer outro, onde tu perceba que é possível a gente mudar um pouco dessa visão, a gente colocar dentro das escolinhas e das divisões de base, né, do futebol brasileiro? O Norton citou o Grossi no Internacional com essa visão, extremamente bem-vindo, mas ele não é brasileiro, ele trouxe isso de fora também, ele é um argentino. Será que a gente conseguiria, no Brasil, mudar essa visão, brigar um pouco contra esse imediatismo, não querer que as nossas divisões de base também sejam campeões? A principal razão para a existência das divisões de base, para mim, é a minha opinião particular, não é ser campeão. Não, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras não tem que ser campeões gaúchos ou paulistas da sub-20. Eles têm que formar gente e colocar gente no mercado ou no time principal. O teu trabalho, existe em algum clube que possa influenciar para que se mude essa visão tão de curto prazo que nós temos? Eu trabalhei com o Palmeiras, acho que foi em 2017, talvez, 2016 para 2017, acho que foi isso. Assim, e trabalhei, na verdade, era uma empresa que gerenciava a operação do Ronaldo, que é proprietária das escolas do Ronaldo Fenômeno, a Ronaldo Academy. Outro momento mágico também está vinculado ao Ronaldo Fenômeno. E o Palmeiras também, que eram juntas ali a operação e tal. O Palmeiras eu posso falar pelo pouquinho que eu vivi ali, foi um curto espaço de tempo, porque o Ronaldo já existia, a gente estava lá na operação e depois entrou o Palmeiras, e eu me arrisco a dizer que o Palmeiras tem uma estrutura, ele está começando, ou seja, isso estou falando em 2017, né? Estava enxergando esse caminho sim, tá?
existe uma questão cultural que precisa mudar no país, né? Porque isso também vem da torcida, né? Como você bem colocou, vem de quem consome o time hoje. Então, enfim, então o Palmeiras eu sei que estava fazendo isso, então ele estava colocando as escolas, por exemplo, num cenário muito separado do clube, né, em termos desse vínculo aí, dessa questão, quando que é a peneira e tal, mas começou a trazer experiências dentro do estádio, com os troféus e com os jogadores, e começou a fazer isso, de fato, um mecanismo bem inclusivo. Confesso que eu não tenho informações de como está hoje, mas se não teve nenhuma mudança, o Thiago Amorim, que cuidava lá, é um profissional extraordinário, que enxerga isso com bastante clareza, e eu sei que o Palmeiras segue crescendo bem, ou pelo menos estava crescendo bem aí até a pandemia, nesse cenário. Que eu acredito, e sinceramente eu não vejo com tanta dificuldade de ser construído, desde que o universo do time, e aí esse universo engloba os fãs, os torcedores atuais, a entenderem isso, né? Dá um certo medo, por exemplo, quando você vê o Palmeiras e o Flamengo, nem se fala, né, ganhando tudo agora, como eles estão ali brigando, né, não sei quantos troféus eles estão ganhando nos últimos tempos, e ok, o que isso vai refletir para esses novos fãs? Eu sempre trago um olhar que é super tranquilo, é super fácil de você identificar um problema, que é a evasão das crianças nos clubes sociais. Quantas crianças frequentam o clube do Inter, do Flamengo? Frequentar, não é ir lá para jogar o futebol e ir embora, porque jogar o futebol está amarrado dentro da escolinha do time. Mas como que a criança, como eu acredito que boa parte de nós aqui vivemos na época, já ia passar o final de semana no clube, delícia, piscina, tal, salgadinho, essas coisas. As crianças não estão mais assim. Então, assim, ali já é um ponto que, ok, ela joga na escola dentro do clube, mas não tem nenhum vínculo com o clube. Hoje os clubes clubes sociais em geral, sofrem para manter essa nova geração lá dentro. Não conseguem, justamente porque não entregam algo de valor nesse sentido, né? De trazer uma novidade, de quebrar essa estrutura quase que arcaica dentro da operação deles nas modalidades ou na forma de ofertar isso. Então, assim, que cabe, porque quando você fala principalmente desses grandes clubes, não é a falta de dinheiro, não é a falta de extraordinários profissionais ali dentro para cada uma das áreas, mas é o que você colocou aí com excelência, que é o imediatismo. Então, enfim, a gente acabou de ver o cenário aqui do Corinthians, que está com os jogadores ali, um cenário que são jogadores, não estão com grandes nomes no elenco, e de repente manda o Wagner Mancini embora porque perdeu para o Palmeiras, e de repente faz uma proposta para o Renato Gaúcho que eu pelo menos não sei o valor, mas com certeza pouco não é. Então, assim, sério que isso é proporcional? Claro que o Renato vai trazer provavelmente um olhar de estruturação do todo, tal, como um bom trabalho que ele fez, extraordinário trabalho que ele fez no Grêmio esse tempo todo, mas e aí? Né? Vai além disso, né? E os outros esportes, então, né? A gente fala, por que, por exemplo, no basquete, esses times de futebol não poderiam ter times bons de basquete? Nós temos uma final hoje, agora, que vai acontecer sábado, do NBB, com Flamengo e São Paulo. Legal, qual mais que tem? Corinthians e acabou. Entendeu? Então, será que não cabe mesmo? Não essa diversificação não é rica, de novo, para incluir novos fãs dentro do contexto da marca? Né? Enfim, eu acho que esses são os pontos a ser percebidos. Acho que, de novo, a gente entra no jeito de pensar o esporte, né? De uma outra forma, né? Que deu origem à tua empresa, né? Think Sports. Exatamente. Na verdade, é isso, né? Tinha que dar uma remodelada, um olhar diferente, realmente, com mais atenção, né? Para essa galerinha que vem aí, de que jeito está chegando, de que jeito a gente vai ter eles no futuro como pessoas mais legais, né? Sim, bom, gente, eu não sei, nosso programa está chegando ao fim, mas eu preciso saber se o Arthur continua praticando esporte como sempre fez, ou agora empresário, não tem mais tempo de nada. Tu abandonou o esporte ou não? Não, de jeito nenhum. Confesso que eu tirei um pouquinho o pé, porque agora, enfim, eu já fiz bastante loucura, né? Algumas maratonas malucas pelo mundo, Ironman, essas coisas todas. Aliás, sempre foi minha válvula de escape, é o momento que eu boto minha cabeça em ordem, tiro minhas grandes ideias.
mas mantém minha rotina toda manhã, correndo um pouquinho. Agora eu estou me aventurando no tênis, estou adorando, estou viciado no tênis. Olha como é engraçado. Antes a minha visão era fazer esporte de longa duração para poder pensar tudo que eu queria pensar. Então eu saía para corria 20, 30, 40 quilômetros, maratonas, assim, pensando e planejando tudo que eu tinha que fazer. Hoje eu vou para o tênis, que é o esporte que eu encontrei, que eu não posso pensar em outra coisa, senão eu não acerto a bola. Então é meu momento de relaxar. Então, assim, eu já aprendi que quando eu chego lá, depois de uma reunião, de um negócio, rapaz, a bola vai para todo lugar, menos para frente. Então, é o momento que agora eu estou... É uma válvula de escape nova, que eu estou apaixonado, e quem sabe daqui a pouco a Think Sports também entra no tênis de alguma forma. E que privilégio nosso, né? Poder unir essas ações, né? Essas paixões nossas, né? O esporte, o trabalho. Tem coisa melhor do que trabalhar com essa vontade toda, com essa paixão do esporte que a gente tem, que nos une hoje nesse nosso GoCast. Agradecendo, então, Borelli, a tua participação aqui com a gente. Sucesso! E nos conta mais depois da La Liga, quando estiver em operação, tá? Sem dúvida, conto tudo. Eu espero uma próxima oportunidade aí para a gente contar as histórias reais, já ter algumas transformações. Quem sabe trazer algum convidado já para, na voz mais verdadeira deles, poderem contar aí o que a gente vem construindo, que eu com certeza vou chorar de novo, mas tá valendo, a gente vai lá. Obrigado, Borelli. Isso. Obrigado. Valeu, muito bom, sucesso para você. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, GoCast Go Manage, e a gente se vê.